Quantas vezes por dia você usa uma expressão, uma frase feita, sem ter a menor ideia da escuridão que ela carrega? As palavras que usamos são como artefatos arqueológicos, fósseis de uma história que muitas vezes preferíamos esquecer. Elas escondem violência, preconceito e segredos de Estado. Hoje nós vamos escavar essa história. Esta é a origem secreta de 10 frases que você fala sem pensar no risco. Se você gosta de desvendar os mistérios escondidos na nossa cultura, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a jornada de hoje vai abalar suas certezas. Comecemos com algo que soa inofensivo: feito nas coxas. Usamos para descrever algo mal feito, apressado, de qualidade duvidosa. A crença comum é que é apenas uma metáfora para um trabalho sem o devido cuidado. Mas a pergunta que raramente fazemos é: por que especificamente nas coxas? Que tipo de trabalho seria executado sobre uma parte do corpo humano? A revelação é sombria e nos transporta diretamente ao Brasil colônia. A teoria mais difundida, embora debatida por alguns historiadores, aponta para a fabricação de telhas pelos escravizados. Eles moldariam a argila diretamente sobre suas coxas para dar a forma curva. Como os corpos são diferentes, as telhas saíam desiguais, imperfeitas. A evidência histórica e documental está nos telhados de construções coloniais que ainda sobrevivem, onde a irregularidade das peças é visível. O mecanismo era de uma crueldade pragmática: usar o corpo do escravizado como ferramenta, como um molde vivo. A implicação disso é avassaladora. Uma expressão que hoje usamos para criticar um trabalho preguiçoso é, na sua raiz, um monumento à desumanização, um eco da exploração física que fundamentou a construção do país. Cada vez que a dizemos, sem saber, tocamos numa ferida profunda da nossa história. Essa marca de um passado sombrio não está apenas em expressões sobre o trabalho físico. Ela se esconde também em objetos de fé, em lugares onde a ganância usava a religião como disfarce para crimes contra a coroa. Quando chamamos alguém de santo do pau oco, todos entendem a referência: uma pessoa falsa, hipócrita, que aparenta virtude, mas por dentro é vazia de bons valores. A crença comum para por aí, na metáfora da falsidade. Mas a pergunta intrigante é: por que um santo? E por que especificamente de madeira oca? Qual seria a utilidade prática de uma imagem religiosa com um compartimento secreto? A revelação nos leva ao ciclo do ouro, no século XVIII, em Minas Gerais. A coroa portuguesa cobrava um imposto altíssimo sobre todo o ouro extraído, o famoso quinto, equivalente a 20% da produção. Para fugir dessa taxação, os mineradores e contrabandistas criaram um método engenhoso. As imagens de santos esculpidas em madeira eram intencionalmente ocas por dentro. Elas eram preenchidas com ouro em pó e pedras preciosas. A evidência histórica e documental aponta para intensa fiscalização nas casas de fundição e nas estradas da época, o que forçava a criação de rotas de contrabando cada vez mais criativas. Essas imagens sacras, por sua natureza, eram menos visadas pela fiscalização. O mecanismo era simples e genial. O objeto que representava o sagrado, o intocável, era o próprio veículo do crime. Depois de transportado, o santo era aberto, o tesouro removido, e a imagem, muitas vezes, era deixada para trás ou colocada em uma igreja, mantendo sua aparência de devoção. A implicação é que a expressão máxima da hipocrisia em nosso idioma não nasceu de uma simples observação moral, mas de um crime de sonegação fiscal em larga escala que usava a fé como escudo. A falsidade, como vimos, podia ser uma ferramenta contra a coroa, mas a linguagem também foi usada para reforçar a crueldade de sistemas sociais, para separar as pessoas em categorias e condená-las com base no que recebiam em uma simples tigela. Dizer que algo é meia tigela é o mesmo que chamá-lo de medíocre, irrelevante, de pouco ou nenhum valor. Acreditamos que é apenas uma forma de medir a qualidade de algo, como se meia tigela fosse simplesmente menos do que uma tigela cheia. Mas a questão que nos assombra é: quem recebia essa meia tigela e por quê? A revelação nos mostra que essa não era uma medida metafórica, mas literal. A origem mais provável remonta a sistemas de trabalho forçado ou a prisões em Portugal e no Brasil. Indivíduos que eram considerados menos produtivos, mais fracos ou simplesmente que estavam sendo punidos recebiam como ração de comida apenas metade da porção normal, a meia tigela. A evidência histórica está em relatos sobre o tratamento dado a trabalhadores braçais e prisioneiros, onde a alimentação era uma ferramenta direta de controle e hierarquização,
Não era uma questão de falta de comida, mas de uma política deliberada de diferenciação. Receber a meia tigela era uma sentença pública, uma declaração de que você valia menos que os outros. O mecanismo era psicológico e físico. A fome diminuía a força de quem já era considerado fraco e a humilhação pública reforçava a estrutura de poder. A implicação disso é que, quando hoje descrevemos um filme, um serviço ou um produto como meia tigela, estamos sem a menor consciência perpetuando uma linguagem que nasceu para quantificar o valor de um ser humano pela comida que ele merecia. É o eco de um sistema que usava a fome para classificar pessoas. Essa quantificação do valor de uma pessoa era uma realidade interna brutal. Mas e quando a falsidade precisava ser projetada para fora, para enganar uma nação inteira, uma potência mundial? Às vezes, a história de um país é construída sobre leis que existem apenas no papel, apenas para inglês ver. A expressão para inglês ver é universalmente compreendida como algo feito apenas por aparência, uma fachada para enganar ou satisfazer uma exigência, sem que haja uma mudança real. Mas que inglês é esse? E o que ele precisava tanto ver? A revelação nos joga no centro de uma das maiores crises diplomáticas e humanitárias do Brasil no século XIX, a abolição do tráfico de escravos. Após a independência, a Inglaterra, então a maior potência naval e econômica do mundo, pressionava fortemente o Brasil para que acabasse com o comércio transatlântico de africanos escravizados. Pressionado, Dom Pedro I assinou um tratado em 1826 e, posteriormente, em 1831, foi promulgada a Lei Feijó, que declarava livre todo escravo que entrasse no território nacional a partir daquela data. A evidência histórica, no entanto, é devastadora. Os registros mostram que, após a lei, o tráfico negreiro não só continuou, como aumentou drasticamente. A lei existia, mas a fiscalização era uma farsa. Os navios negreiros continuavam a chegar, os desembarques aconteciam à luz do dia e a sociedade fingia que nada estava acontecendo. Era uma lei feita para apaziguar a Inglaterra, uma encenação diplomática. Era uma lei para inglês ver. A implicação aqui é profunda. Uma expressão que usamos para descrever pequenas mentiras sociais, como arrumar a casa só porque a visita está chegando, nasceu de um ato de hipocrisia nacional que custou a liberdade e a vida de centenas de milhares de pessoas, prolongando a escravidão por mais meio século. Percebe como a história que não nos contaram na escola está viva em cada palavra que dizemos? Se essa investigação sobre a origem secreta de 10 frases que você fala sem pensar no risco está explodindo sua mente, deixe um like para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. A hipocrisia de uma nação inteira gerou uma expressão. Mas o que dizer quando o caos se instala de forma tão profunda que o nome de uma única mulher se torna sinônimo de desordem absoluta? Quando um lugar está uma bagunça sem regras, onde todos fazem o que querem, dizemos que virou a casa da Mãe Joana. A crença comum é que Mãe Joana seja uma figura folclórica, um personagem fictício que representa a desorganização. Mas a história real é muito mais específica e escandalosa. Quem foi Joana? A revelação nos leva ao século XIV, em Nápoles. Joana I era rainha de Nápoles e condessa de Provença. Por volta de 1347, ela regulamentou os bordéis da cidade de Avignon, onde vivia em exílio. Uma das regras que ela impôs, surpreendentemente, era que nas portas desses estabelecimentos deveria haver um ramo de árvore, sinalizando a natureza do local, e que os homens que ali entrassem deveriam ser tratados como se estivessem em sua própria casa. A evidência histórica está em editos e registros da época que documentam a vida de Joana I, uma figura poderosa e controversa, cujo reinado foi marcado por intrigas, assassinato e uma vida pessoal considerada escandalosa para os padrões da época. A expressão, originalmente, era Paço da Mãe Joana, sendo Paço o palácio. Com o tempo e a vinda para Portugal e Brasil, Paço virou casa e a referência aos bordéis se consolidou. A implicação é que quando reclamamos da bagunça em casa ou no trabalho, estamos invocando o nome de uma rainha medieval e a política que ela criou para os bordéis sob seu domínio. O sinônimo de desordem é, na verdade, a casa onde as regras eram, ironicamente, a ausência de regras. Da desordem social para a violência bruta, nossa língua também guarda os ecos de práticas cruéis.
A expressão a dar com pau, por exemplo, que significa em grande quantidade, esconde uma origem de brutalidade, literal e assustadora, ligada à forma como os colonizadores lidavam com a fartura da nova terra e seus animais. Era uma abundância que se media pela violência necessária para subjugá-la, uma mentalidade que de forma sutil ainda ecoa quando usamos a expressão para falar de algo que existe em excesso, sem pensar na brutalidade que um dia a nomeou. Essa é a jornada que fazemos hoje, desvendando a origem secreta de 10 frases que você fala sem pensar no risco. Cada palavra é um portal, e a próxima que vamos cruzar nos leva do excesso à perda, ao lamento mais profundo que se pode imaginar. Se você chegou até aqui, comente qual dessas origens mais te chocou. E prepare-se, porque ainda não terminamos de escavar os segredos da nossa própria voz.